Você está cuidando de tudo, menos de você. E talvez seja por isso que sua mente anda cansada, seu corpo anda pesado e sua vida parece sempre a mesma. Nunca muda, sempre no limite. Hoje você vai entender porque se abandonar em silêncio pode estar destruindo sua energia, seus relacionamentos e sua paz, sem que você perceba. E fique comigo até o final, porque a última parte mostra o sinal mais claro de que você não está sendo forte. Você está se deixando para depois. Se esse conteúdo fizer sentido, curta, compartilhe e continue comigo, porque essa mensagem precisa chegar em quem está se perdendo, tentando dar conta de tudo. Agora vamos começar. Existe uma forma silenciosa de sofrimento que quase ninguém percebe no começo. Ela não aparece como uma grande crise. Não chega de uma vez. Não derruba tudo imediatamente. Ela começa pequena. Começa quando você ignora o que sente. Quando diz sim querendo dizer não. Quando engole uma dor para não gerar conflito. Quando aceita mais uma responsabilidade, mesmo já estando no limite. Quando cuida de todo mundo, mas não encontra tempo para perguntar a si mesmo: como eu estou de verdade? E o mais perigoso é que no início isso parece força, parece maturidade, parece responsabilidade, parece ser uma boa pessoa. Mas com o tempo, esse padrão cobra um preço. E esse preço aparece no corpo, na mente, nos relacionamentos e na forma como você começa a enxergar a própria vida. Fica comigo, porque isso vai muito além de descansar mais. O problema não é apenas cansaço. O problema é autoabandono. Autoabandono é quando você se acostuma a sair de si para caber nas expectativas dos outros. É quando você se adapta tanto que começa a perder contato com o que realmente sente. É quando você se torna tão disponível para o mundo que fica indisponível para a própria vida. E isso não acontece porque a pessoa não tem valor. Acontece porque, em algum momento, ela aprendeu que precisava merecer amor sendo útil. Precisava merecer aceitação sendo agradável. Precisava merecer paz, evitando conflitos. Precisava merecer reconhecimento dando conta de tudo. Então ela cresce carregando uma ideia silenciosa. Se eu parar, decepciono. Se eu disser não, sou egoísta. Se eu escolher a mim, posso perder pessoas. Se eu mostrar que estou cansado, vão me achar fraco. Essa programação é profunda. E por isso tanta gente se abandona sem perceber. A pessoa não acorda um dia e decide esquecer de si. Ela vai fazendo isso aos poucos. Um limite ignorado hoje. Uma emoção engolida amanhã. Uma necessidade adiada depois. Uma verdade silenciada. Um descanso deixado para quando der. Um sonho colocado em último lugar. E com o tempo, ela se torna especialista em funcionar por fora enquanto se desfaz por dentro. Mas fica comigo, porque o próximo ponto é onde isso começa a afetar diretamente os relacionamentos. Quando você não cuida de si, começa a esperar que alguém faça isso por você. E isso cria um problema silencioso. Porque aquilo que você não sustenta internamente, muitas vezes começa a cobrar dos outros. Se você não se dá atenção, começa a exigir atenção como prova de amor. Se não se valida, começa a precisar de validação constante. Se não sabe acolher sua própria insegurança, começa a colocar no outro a responsabilidade de te acalmar o tempo inteiro. Se não se sente inteiro sozinho, começa a transformar relacionamento em fonte de sobrevivência emocional. E isso pesa. Não porque você seja uma pessoa ruim, mas porque ninguém consegue carregar para sempre aquilo que você se recusa a olhar dentro de si. Muitas relações não se desgastam por falta de sentimento. Elas se desgastam porque uma pessoa começa a esperar que a outra resolva feridas que nunca foram cuidadas internamente. E aqui está algo muito importante. Cuidar de você não é se afastar das pessoas. É parar de se abandonar para ser aceito por elas. Essa frase parece simples,
mas ela pode mudar completamente a forma como você se relaciona. Porque muitas pessoas confundem amor com autoapagamento. Acham que amar é estar sempre disponível, sempre ceder, sempre entender, sempre aceitar, sempre carregar. Mas amor saudável não exige que você desapareça. Relações saudáveis não pedem que você traia seus limites para provar sentimento. E quando você não entende isso, começa a criar vínculos baseados em culpa, medo e dependência. O medo de decepcionar, o medo de ser rejeitado, o medo de ser trocado, o medo de parecer difícil, o medo de perder alguém por finalmente se escolher. E esse medo faz você aceitar coisas que machucam, faz você silenciar conversas necessárias, faz você tolerar desrespeitos pequenos que depois viram grandes, faz você confundir paciência com ausência de limite. E aos poucos, você começa a acumular ressentimento. O ressentimento é um sinal importante. Ele geralmente aparece quando você diz sim muitas vezes para os outros e não muitas vezes para si mesmo. Você ajuda, mas sente peso. Você aceita, mas sente raiva. Você responde, mas queria silêncio. Você sorri, mas por dentro está cansado. E então começa a se sentir culpado por sentir tudo isso. Mas o problema não é sentir. O problema é ignorar por tanto tempo que sua emoção precisa gritar para ser ouvida. Fica comigo, porque daqui a pouco vamos chegar ao ponto central deste vídeo. Antes disso, você precisa entender como esse padrão se instala na sua rotina. O autoabandono não vive apenas nas grandes decisões. Ele mora nos detalhes. Mora quando você acorda já pegando o celular e entregando sua mente ao mundo antes de se encontrar consigo mesmo. Mora quando você passa o dia inteiro resolvendo coisas urgentes, mas nunca separa tempo para o que é importante para você. Mora quando você não descansa porque sente que ainda precisa merecer descanso. Mora quando você se cobra por não ser produtivo o suficiente, mesmo estando emocionalmente exausto. Mora quando você tenta ser compreensivo com todos, mas é cruel consigo mesmo. Mora quando você escuta os problemas de todo mundo, mas não tem coragem de admitir os seus. E o mais curioso é que muita gente chama isso de rotina. Mas talvez seja fuga. Fuga de olhar para si. Fuga de sentir. Fuga de reconhecer que a vida que você está levando não está te incluindo de verdade. Pare por um momento. Em quais áreas você tem se deixado para depois? Onde você tem se tratado como se fosse menos importante do que tudo ao seu redor? Onde você tem confundido ser forte com nunca pedir ajuda? Se isso está fazendo sentido, permaneça comigo, porque o ponto mais importante ainda vem. E ele não é apenas sobre descanso. É sobre identidade. Existe uma identidade escondida por trás de quem não cuida de si. A identidade de quem acredita que precisa aguentar. A identidade de quem acredita que precisa provar valor. A identidade de quem acredita que precisa ser necessário para ser amado. Essa identidade pode ter sido construída há muito tempo. Talvez em ambientes onde suas emoções não foram acolhidas. Talvez em relações onde você precisou amadurecer rápido. Talvez em situações onde descansar parecia perigoso. Talvez em fases da vida onde você aprendeu que reclamar não adiantava. Então, você se tornou funcional. Resolveu. Aguentou. Seguiu. Mas uma pessoa funcional nem sempre é uma pessoa bem. Às vezes ela apenas aprendeu a sofrer em silêncio. E aqui está o ponto que muita gente evita olhar. Você pode estar tão acostumado a se abandonar que cuidar de si parece errado. Quando tenta descansar, sente culpa. Quando tenta colocar limite, sente medo. Quando tenta dizer não, sente que precisa justificar demais. Quando tenta priorizar sua paz, sente que está falhando com alguém. Mas essa culpa não significa que você está errado. Muitas vezes, ela significa apenas que você está saindo de um padrão antigo.
E padrões antigos resistem. Eles tentam puxar você de volta. Dizem que você está exagerando. Dizem que você está sendo egoísta. Dizem que você vai perder pessoas. Dizem que você não pode mudar agora. Mas talvez essa voz não seja verdade. Talvez seja apenas o medo de deixar de ser quem você precisou ser para sobreviver. E agora chegamos ao centro do vídeo. Cuidar de você não é colocar sua vida acima de todas as pessoas de forma fria. Cuidar de você é parar de viver contra si mesmo. É parar de transformar sua paz em moeda de troca. É parar de aceitar relações onde você precisa se diminuir para pertencer. É parar de chamar de amor aquilo que exige seu apagamento. É parar de chamar de força aquilo que está destruindo sua saúde emocional. Esse é o verdadeiro autocuidado. Não é apenas fazer algo agradável no fim de semana. Não é apenas tomar um banho demorado. Não é apenas dormir um pouco mais. Isso pode ajudar. Mas o autocuidado profundo começa quando você muda a forma como se posiciona na própria vida. Ele começa quando você se pergunta: a vida que eu estou vivendo também me inclui? Essa pergunta é poderosa, porque muitas pessoas constroem uma rotina onde tudo tem espaço, menos elas. O trabalho tem espaço, as demandas têm espaço, as mensagens têm espaço, as preocupações têm espaço, os problemas dos outros têm espaço, mas a própria alma fica espremida no final da fila. Depois, a pessoa se pergunta por que perdeu o brilho, por que perdeu a vontade, por que perdeu a paciência, por que perdeu a alegria, por que se sente vazia mesmo fazendo tanta coisa. A resposta é dolorosa, mas necessária. Talvez você esteja vivendo uma vida onde você mesmo quase não aparece. E ninguém consegue manter saúde emocional vivendo ausente de si. Agora vem a parte prática. Aprender a cuidar de você começa com escuta. Antes de mudar tudo, escute. Escute o corpo. Ele avisa quando você passou do limite. A tensão nos ombros, a respiração curta, a irritação constante, o sono ruim, a falta de energia, a vontade de se isolar, a sensação de estar carregando peso demais. Esses sinais não são inimigos, são mensagens. Depois, observe seus limites. Um limite não é uma muralha, é uma fronteira saudável. Ele diz até onde você consegue ir sem se destruir. Ele mostra o que você aceita, o que não aceita, o que pode oferecer, o que precisa preservar. Pessoas sem limite parecem fortes por um tempo, mas por dentro começam a acumular exaustão e ressentimento. Aprender a dizer não é uma forma de maturidade emocional. Não precisa ser agressivo, não precisa ser frio, não precisa vir com explicação longa. Às vezes, um não claro é mais honesto do que um sim carregado de mágoa. Também é necessário observar seus relacionamentos. Quem só gosta de você quando você se abandona, talvez não goste de você por inteiro. Talvez goste da sua disponibilidade, da sua utilidade, da sua falta de limite, da sua dificuldade de dizer não. E quando você começa a cuidar de si, algumas relações se incomodam. Isso pode doer, mas também revela. Revela onde havia amor e onde havia apenas conveniência. Revela onde você era respeitado e onde era usado. Revela onde sua presença era valorizada e onde sua ausência de limites era aproveitada. Esse é um momento delicado, mas profundamente libertador, porque cuidar de si também é parar de negociar a própria dignidade para manter vínculos frágeis. Foi exatamente para aprofundar esse processo de reconstrução interna que lançamos o livro oficial do canal. Ele foi criado para quem quer compreender a própria mente, fortalecer identidade e sair de padrões invisíveis que sabotam a vida, os relacionamentos e a paz interior. Não é apenas motivação, é consciência aplicada. É um caminho para entender por que você se abandona, por que repete certos ciclos
e como começar a se posicionar de forma mais saudável. Se você quer continuar esse processo com mais profundidade, o livro está disponível na descrição deste vídeo. Agora, pense com honestidade. Se você continuar se colocando sempre em último lugar, como estará daqui a 5 anos? Com mais paz? Ou mais cansado? Com mais clareza? Ou mais distante de si? Com relações mais saudáveis? Ou mais preso ao medo de decepcionar? Essa pergunta importa porque a vida cobra. Ela cobra o sono ignorado, a emoção engolida, o limite ultrapassado, a verdade silenciada, o corpo negligenciado, a ansiedade acumulada, a irritação reprimida, o sonho abandonado. E quando essa cobrança aparece, muitas pessoas chamam de crise. Mas talvez seja apenas a vida tentando fazer você voltar para si. Cuidar de você é começar antes que tudo precise quebrar. É ouvir antes que a dor precise gritar. É ajustar antes que o desgaste vire identidade. É lembrar que você também é alguém que precisa de cuidado. Se esse conteúdo trouxe clareza, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e permaneça até o final. Porque quanto mais pessoas assistem conteúdos como esse, mais o YouTube entende que essa mensagem precisa alcançar outras vidas. E isso permite que um canal criado para despertar consciência continue chegando em quem realmente precisa. E se inscreva no canal para continuar aprofundando sua consciência e fortalecer sua identidade como criador da própria realidade. Você não precisa desaparecer para ser amado. Não precisa se esgotar para ser útil. Não precisa carregar tudo para provar valor. Você pode cuidar, pode amar, pode ajudar, pode estar presente, mas sem se abandonar. Porque quando você aprende a cuidar de si, sua energia muda, sua presença muda, suas escolhas mudam, seus limites mudam, seus relacionamentos mudam. E pouco a pouco, sua vida começa a deixar de ser um lugar onde você apenas sobrevive e começa a se tornar um lugar onde você também existe. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.